Estamos acostumados a ver os anjos descritos como seres alados na Bíblia. Basicamente, as asas indicam que eles podem voar. Nós acreditamos em anjos. E os nativos americanos falam do povo das estrelas. E os egípcios falam de deuses que descem à terra. Eu acredito que esta seja a base, seja a plataforma das práticas religiosas na Terra. Eu acredito nisso. O conceito de anjo, como conhecemos, vem diretamente da tradição greco-romana. Histórias sobre Hermes e Íris descendo para transmitir mensagens e se passando por seres humanos na mesma aparência dos homens e mostrando benevolência. Existem vários outros seres que possuem lindas asas ou algo do mesmo formato. Mas esses seres, seja lá do que forem feitos, são uma maneira de nos dizer que temos uma certa dificuldade em entender o que nos separa deles e dos deuses. Era preciso que eles fossem seres estranhos e com asas. Os anjos aparecem em várias culturas como uma tecnologia erroneamente identificada. Se eles vissem alguém voando, seja um ser humano ou um humanoide, seria normal atribuir asas a este ser. Mas, na verdade, não acho que eles tinham asas. Era um jeito do homem do passado de dizer que eles podiam voar. Pesquisadores também concluíram que os anjos, se comparados aos humanos, seriam pesados demais para voar. Nós não temos aerodinâmica para voar. E somos muito pesados. Temos ossos pesados, músculos sólidos. E isso impediria um humanoide de voar. Mas se é impossível para um anjo ter asas, como ele consegue descer à terra e subir aos céus? Não existe nenhuma descrição de anjos voando como super-homem, mas subindo na vertical em direção aos céus. E, da mesma forma, eles também desciam na vertical. Como isso era possível? Em 1953, a Bell Aerosystems desenvolveu o cinto foguete, o precursor do jetpack, vendido atualmente. Projetado para levantar uma pessoa verticalmente no ar e fazê-la deslizar em um voo livre, o jetpack atinge 2.500 metros de altura e uma velocidade de até 20 km por hora. Analisando um jetpack moderno, o usuário sobe e desce em uma posição vertical. Agora imagine nossos ancestrais vendo uma cena dessas. Como eles reagiriam? Obviamente, diriam: nossa, isso só pode ser uma criatura divina. Essa criatura é algum tipo de Deus, porque tem a capacidade de voar. São como pássaros e nem mesmo o céu é o limite para eles. Mas será que um aparelho parecido com o jetpack poderia explicar como os anjos da Bíblia eram capazes de subir verticalmente e desaparecer no céu? Teriam eles outros métodos de voo que nossos ancestrais desconheciam? Ezequiel fala de uma carruagem voadora. O Antigo Testamento fala de uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. É claro que se trata de máquinas físicas que os anjos usavam. A história de Jacó e do anjo em Gênesis 28 é o famoso clássico caso de OVNIs. Jacó adormece e sonha com um anjo descendo e subindo uma escada. E essa escada vem do céu. Imagine a porta de uma espaçonave abrindo e uma rampa saindo dela. Parece bastante uma escada. Então, é possível que essa passagem da Bíblia nada mais seja do que um mecanismo tecnológico descrito como uma escada. Nossos ancestrais tentaram explicar uma tecnologia alienígena, sugerindo que um visitante de outro planeta era um visitante do céu com asas de pássaro?
Se a resposta for sim, as implicações são profundas e potencialmente perturbadoras. Pois, se anjos forem mesmo visitantes de outros planetas, qual é sua missão? Estariam eles apenas nos vigiando? Ou talvez exista um propósito mais sinistro? Aproximadamente 27 quilômetros a nordeste de Jerusalém estão as antigas ruínas da cidade de Jericó. Aqui, os arqueólogos encontraram vestígios de povoados que remontam a 9.000 a.C. Segundo a Bíblia judaica, acredita-se que Jericó tenha sido onde Deus falou com Josué, o sucessor de Moisés, e o orientou a marchar em volta das muralhas da cidade uma vez por dia durante 6 dias, com 7 sacerdotes levando trombetas de chifre de carneiro, seguidos da Arca da Aliança, o baú de ouro que guardava os 10 mandamentos. E então, no 7º dia, sob as ordens de Deus, Josué e os israelitas marcharam em volta do perímetro da cidade uma última vez. Só que agora, tocando as trombetas de chifre de carneiro. As muralhas de Jericó caíram e a cidade foi dominada. No Antigo Testamento, vemos descrições muito claras em Josué 6 sobre o shofar, que é descrito como uma trombeta que foi usada na Batalha de Jericó para fazer as muralhas ruírem. Para os eruditos religiosos, a queda das muralhas de Jericó foi um milagre. Para a maioria dos cientistas e historiadores da atualidade, a destruição foi muito provavelmente causada por um terremoto. Mas será que pode ter sido outra coisa? Será que os israelitas poderiam ter uma avançada tecnologia de ondas sonoras? Sendo o caso, de onde teria vindo? Nas Escrituras há uma história fascinante sobre a queda das muralhas de Jericó. Aos exércitos foi ordenado que rodeassem as muralhas várias vezes e por fim tocassem as trombetas e as muralhas vieram abaixo. E nós sabemos que havia uma presença poderosa, a Arca da Aliança. Esse objeto misterioso e sagrado que estava com eles o tempo todo e que, evidentemente, fez parte do acontecimento e da queda das muralhas de Jericó. A ideia de que algum tipo de arma sônica tenha sido usada para destruir aquelas gigantescas muralhas da antiguidade, para permitir que os israelitas basicamente tomassem a cidade, é de fato fascinante. Então, que tipo de tecnologia eles usaram? Parece absolutamente fantástico para nós que eles pudessem ter algum tipo de tecnologia alienígena avançada. Mas é claramente isso que eles descrevem. Há pouquíssimas dúvidas de que a Arca da Aliança era uma arma. Ela é descrita como uma arma mencionada quando os israelitas estavam indo para Canaã e tiveram que passar por Jericó. E pode ser que eles tivessem alguma tecnologia e nós não sabemos que tecnologia era essa. Mas há, obviamente, uma associação entre a arca e a queda das muralhas. E esse foi o motivo pelo qual a arca teve que circundar a periferia da cidade. Segundo os cientistas, Moisés e os israelitas adquiriram uma fonte de energia sobrenatural no Monte Sinai. Essa poderosa fonte de energia foi depois armazenada na Arca da Aliança e teria fornecido a quantia de energia suficiente para amplificar as trombetas de Josué, tornando-as poderosas armas sônicas. O que é interessante na Batalha de Jericó é que esse uso específico do shofar parece claramente ser a mesma coisa que temos visto na tecnologia de partículas de raio de luz, na tecnologia do raio da morte e na tecnologia do relâmpago. Parece muito óbvio, mais uma vez, que havia uma tecnologia extraterrestre que os povos antigos tinham à disposição para poder usar quando necessário em campanhas militares. Mas mesmo que os israelitas possuíssem algum tipo de tecnologia extraterrestre avançada, será que o som amplificado das trombetas de carneiro poderia realmente derrubar muralhas de pedra? As últimas pesquisas no campo da acústica física indicam que essa é uma clara possibilidade.
Jericó, a queda das muralhas. Se você disser que isso aconteceu, provocado pela acústica, provocado por som... Bem, a possibilidade tem que ser que, de alguma forma, houve uma ressonância nessa muralha. Pode não ter sido na muralha inteira, pode ter sido em alguns dos materiais estruturais. Quando a ressonância acontece, a amplitude fica bem grande. E sim, pode destruir praticamente qualquer coisa, porque o que a ressonância faz é armazenar enormes quantidades de energia e você vai alimentando-a, e uma hora ela destrói tudo. Quando você quer conhecer a força do som, é preciso entender o básico, que o som é uma onda de pressão. E tudo vai depender da quantia de energia que você colocar na onda sonora. E se essa onda, de pressão em particular que você gerar, vai se unir ou impactar aquilo que você quer destruir. Você pode fazê-la bem forte, porque pode fazer com uma amplitude bem alta, pressões muito grandes no som. Pode ser uma frequência ou uma amplitude em que não ouvimos nenhum som, mas do ponto de vista da física continua sendo som, pois é uma onda de pressão no ar. Então pode ser muito destrutiva se você puser bastante energia nela. Você também pode vê-la como uma arma de partículas, pois você movimenta o ar com ela e você só precisa de algo para focalizar o som, o que nós sabemos fazer, e aí você teria um raio de energia dirigido com o som. Discos voadores. OVNIs. Os grandes historiadores dizem que a aparição dessas misteriosas naves aparecem nos céus da Terra há milhares de anos. Descrições de discos voadores e o que parece ser algum tipo de aeronave já apareceram em alguns dos mais antigos desenhos das cavernas de que temos conhecimento. Os cientistas calculam que esses desenhos das cavernas sejam de 20 a 30 mil anos antes de Cristo. E esses desenhos das cavernas existem na Rússia, na China, na África, na América do Sul e em outros lugares. E eles parecem ser algum tipo de espaçonave. Podemos analisar as antigas inscrições sumerianas da Babilônia e vemos realmente alguns discos. E vemos a mesma coisa no Egito, onde há discos redondos saindo deles. Isso com que estamos lidando são provavelmente discos voadores que eram vistos no espaço. Guatemala, América Central. Segundo a maioria dos grandes estudiosos e arqueólogos, os primeiros povoados da humanidade nesta região são de mais de 14 mil anos atrás. Aqui são encontrados inúmeros artefatos antigos, e entre eles está este. A figura de um homem deitado dentro do que parece ser o casco de uma tartaruga. E quando eu perguntei aos arqueólogos locais o que era aquilo, eles disseram sem a menor hesitação: bom, essas, segundo a lenda, são as tartarugas voadoras gigantes que voavam na Guatemala. Entre as referências que eles tinham, conseguiram utilizar a tartaruga como o melhor exemplo do que eles podem ter visto do que os deuses usavam para voar. Do outro lado do mundo, em 329 a.C., o governante grego Alexandre o Grande planejou a invasão da Índia. Mas, segundo textos antigos, seu exército foi supostamente bloqueado por um estranho ataque do céu. Quando o exército de Alexandre estava se preparando para cruzar o rio Indo e invadir a Índia, de repente, no céu, surgiram alguns discos voadores. E eles começaram a bombardear os elefantes de guerra que eram parte do exército de Alexandre. E o que esses discos voadores fizeram foi causar uma debandada entre os elefantes de guerra de Alexandre, que saíram correndo, enlouquecidos, no meio do exército, destruindo os acampamentos e tudo mais. E depois disso, os generais de Alexandre o procuraram e disseram: não, nós não vamos invadir a Índia agora. Agora chega. Nós vamos retroceder. E esse foi o fim dessa campanha de guerra.
Mas seja na antiguidade ou muito mais recentemente, os supostos discos voadores são frequentemente descritos como não sendo afetados pela gravidade nem pelas leis básicas da física. Sabe, eu sei que as pessoas que já viram naves extraterrestres nos tempos modernos disseram, mas como ele pode estar fazendo isso? Por exemplo, ele está voando no céu e indo a 30 mil quilômetros por hora. E faz uma curva à direita sem desacelerar. Isso não é possível usando uma aerodinâmica normal. Quando jatos eram enviados atrás de discos voadores, os discos eram descritos como, de repente, virando em ângulos fechados, com super velocidades e simplesmente sumindo no que pareciam manobras acrobáticas impossíveis. Isso pode ser explicado como o tipo de tecnologia que eles utilizam, que é com controle de gravidade. Isso é gravidade artificial. E quando você está dentro de um campo gravitacional que você mesmo está criando em volta da sua nave, a gravidade da Terra não exerce força sobre você. Mas apesar de a propulsão de aeronaves por meio de manipulação gravitacional estar além dos limites da nossa atual tecnologia, muitos cientistas alegam que isso é teoricamente possível. O interessante é que temos exatamente as mesmas descrições nos textos antigos e também nas tradições orais, em que sempre que esses deuses, entre aspas, apareciam, havia muita fumaça, muito fogo, muito barulho e o chão tremia. Quando os foguetes estão decolando, é melhor você se afastar, é melhor sair da frente. E isso aparece muito nas antigas lendas também, quando os deuses chegavam e partiam. Podiam muito bem ser só esses foguetes ou outros veículos aeroespaciais aterrissando e decolando e fazendo muita fumaça e barulho. Quando você está lidando com esse tema e olha a literatura antiga, você tem que olhar pela perspectiva de como era essa experiência em uma civilização sem nenhuma base para entender a ciência e tecnologia. E eu acho que na antiguidade muitas pessoas viram alienígenas. Só que eu acho que a maneira como esses eventos eram relatados era em metáforas, de forma que fizesse sentido para eles. Na China, por exemplo, existem as histórias de dragões voando pelos ares. Eles fazem muito barulho e sai muita fumaça deles e fogo, como um foguete. O primeiro imperador da China chegou em um dragão flamejante, com fumaça e fogo. E sempre que esse dragão aparecia, o chão tremia. E todos ficavam com medo e se jogavam no chão. Agora, é claro que não era um dragão de natureza biológica, um ser vivo, mas uma máquina mal interpretada. Se você observar os deuses gregos, todos eram descritos voando em carruagens de fogo. Bom, uma carruagem de fogo para mim claramente parece muito algum tipo de foguete, provavelmente queimando os motores enquanto aterrissava em algum lugar da Grécia Antiga. No Antigo Testamento, eles falam sobre uma fornalha reluzente como a glória de Deus. Quando esses deuses da antiguidade resolviam descer do céu em uma rajada de raios, trovões e depois saíam da espaçonave, eles eram vistos como deuses. Esses alienígenas da antiguidade tinham uma tecnologia fantástica disponível. Uma tecnologia que devia parecer mágica para nossos ancestrais primitivos. E quando essa gente descia do céu com suas avançadas armas de energia, eles pareciam deuses para nossos ancestrais da antiguidade. De 5.000 a 2.000 a.C., o sul da Mesopotâmia abrigava os sumerianos, uma civilização altamente avançada, onde surgiram alguns dos primeiros astrônomos. Considerada uma das histórias escritas mais antigas da história, o épico de Gilgamesh relata a jornada de um homem para o céu para encontrar o deus Anu. O épico de Gilgamesh, que é da época dos sumerianos, é uma história em que o herói Gilgamesh voa sobre a Terra.
Ele descreve a Terra vista de cima. Fascinante. Uma história antiga do primeiro voo. A civilização mais antiga de que se tem registro, a cultura sumeriana, nos deixou vestígios do que é chamado de Shen. Esse objeto é bem parecido com uma cápsula espacial moderna, que é colocada na ponta do foguete. E esse Shen é onde os sacerdotes entravam para interagir com os deuses, ou quando o homem estava subindo ou descendo do céu. Então é um termo muito interessante, usado em uma cultura que existiu em 3800 a.C. e bate claramente com as descrições de um foguete moderno. Será que o homem da antiguidade pode ter tido um entendimento surpreendentemente sofisticado do que hoje chamamos de propulsão de foguete? Acho que todas as coisas que temos hoje já existiram antes e que nosso passado não é ficção científica, mas um fato científico. Será que essas tecnologias já foram vistas e até usadas pelas antigas civilizações? Se for o caso, será que foram concebidas pela mente humana da antiguidade? Ou suas origens seriam outras, talvez de outros mundos? E descobrir os segredos dessas invenções seria a chave para descobrirmos o nosso passado? Ou, ao redescobrir tecnologias perdidas, estaríamos abrindo caminho para o nosso próprio futuro e para o ilimitado potencial do universo infinito?